Na minha opinião, esta é uma pergunta extremamente interessante e importante. Teria Jesus realmente descido ao inferno para pregar aos espíritos aprisionados, como algumas pessoas afirmam? Nesse vídeo, nós vamos tratar deste assunto. Venha comigo. Eu sou o pastor Carlos Guimarães e este é o Evangelho em Poucos Minutos, um programa destinado a trazer esclarecimento sobre assuntos polêmicos e a trazer luz sobre dúvidas como essa. E como eu já disse, algumas pessoas afirmam que aqueles 3 dias em que Jesus esteve morto, ele desceu ao inferno e ali ele pregou aos espíritos aprisionados. E ali ele teria tomado do diabo as chaves da morte e do inferno. E essas pessoas dizem isso baseados em alguns textos da palavra de Deus, mas especificamente 3 textos. Vamos a eles. Apocalipse 3, Jesus diz o seguinte: eu sou aquele que tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Efésios capítulo 4 diz que quando Jesus veio à terra, ele desceu às partes mais profundas da terra. E ali, quando voltou ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 18, vai dizer que Jesus estava pregando aos espíritos em prisão. Será? É isso mesmo que esses textos dizem? Vamos trazer um pouco de luz. Como eu sempre digo, é muito importante para interpretarmos a Bíblia algumas regras de hermenêutica. Agora, dessa feita, eu vou falar só de mais uma vez, o contexto. Então, todo texto analisado fora do contexto, ele vai virar heresia ou vai dar margens para se cometer erros de interpretação. O que é o contexto? Eu apanho uma porção de um texto da Escritura, que pode ser um versículo, meia dúzia de versículos, um capítulo inteiro, uma frase apenas, não importa. Então eu tenho um texto. O que seria o contexto? Uma palavra antes do texto, uma palavra depois. Uma frase antes, uma frase depois. Um versículo inteiro antes, um versículo inteiro depois. O capítulo inteiro antes, o capítulo inteiro depois. O livro inteiro antes e o livro inteiro depois. A Bíblia inteira antes e a Bíblia inteira depois desse texto. Nós não podemos analisar um texto fora do contexto. Se não, vejamos, analise comigo. Alguns afirmam, Jesus morreu e os 3 dias em que ele ficou morto, ele ficou no inferno pregando aos espíritos em prisão. Mas antes de morrer, no diálogo dele com aquele ladrão na cruz, então o ladrão, num certo momento, vira para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Ele disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora veio a dúvida. Quando Jesus morreu, ele foi para o paraíso se encontrar com aquele ladrão? Ou ele foi para o inferno pregar aos espíritos em prisão? Raciocine comigo. Então vamos entender esse texto, ou estes textos. Vamos entendê-los. Para começo de conversa, algumas pessoas ensinam e ninguém questiona, ninguém estuda, ninguém vai nas escrituras conferir se realmente é aquilo ali. Uma das coisas que ajudou a divulgar bastante essa teoria teria sido um cântico que diz que Jesus foi ao inferno e tomou as chaves das mãos do diabo, abriu nossas cadeias e nos resgatou. Preste atenção, em Apocalipse está escrito: eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aonde está escrito que Jesus tomou essas chaves da mão do diabo? Eu desafio você, estude nas escrituras. Onde está escrito que Jesus teria tomado as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo? Em lugar nenhum isso está escrito. Segunda coisa, quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos que entender que ele foi escrito no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. E Efésios capítulo 8
quando diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Preste atenção, há duas maneiras no grego de interpretar esse texto. A primeira delas diz respeito ao seguinte: Jesus, Deus, o Criador, o Ser Supremo, assim como o Pai e como o Espírito Santo. E como diz Colossenses, ele esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. Então eu estou em todo o universo, eu estou em todas as alturas. Agora eu me fiz de ser humano e desci à terra. Esta é uma das interpretações desse texto. Quando diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, é isso que ele quis dizer. Deixou a sua glória, uma das maneiras de interpretar o texto, deixou a sua glória e veio para a terra, ok? Segundo, era uma gíria, uma metáfora, uma maneira de dizer quando as pessoas morriam. Por que eu digo isso? Algumas pessoas dizem, será que Jesus realmente teria morrido? Como pode uma pessoa morrer e 3 dias depois ele ressuscitar? Será que Jesus morreu realmente? Quando o texto de Efésios diz que ele desceu às partes mais baixas, era uma gíria para dizer que a pessoa morreu, né? Então, quando a pessoa morreu, dizia-se que ela teria descido às partes mais baixas da terra. Aí, num outro momento, vai entrar Hades, Guiena, Sheol, Tartarô, vai entrar para um outro momento aí. Mas é como hoje nós falamos assim, vestiu o paletó de madeira, né? Bateu as botas, então se dizia, desceu às partes mais baixas da terra, entende? Então as duas maneiras de interpretar, quer dizer, uma delas Jesus, sendo Deus, se fez de homem e desceu à terra. A segunda, que ele teria morrido literalmente. Então, não se pode usar o texto de Efésios capítulo 8 para dizer que Jesus desceu ao inferno, de maneira nenhuma. Esse texto, ou essa metáfora, ou esse modo de dizer, nunca foi utilizado para dizer que alguém desceu ao inferno. Pronto. E em Pedro, eu estou aqui com a Bíblia na mão, vamos entender o texto. Olha como que um contexto é importante. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 em diante, vai dizer assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus foi morto na carne, mas foi vivificado no Espírito. Preste atenção, né? Vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Preste atenção, queridos, o que esse texto está dizendo? Jesus foi morto na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. Este mesmo Espírito, ou neste mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, foi que Noé pregou. Então, nos dias de Noé, quando a desobediência imperava, Noé levou 120 anos construindo a arca e dizendo, vocês precisam se arrepender, vai vir o dilúvio, Deus vai destruir a terra com água. Então a paciência, a longanimidade de Deus, enquanto se aguardava, enquanto Noé construía a arca, Noé pregou, mas Noé pregou no mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. É isso que o texto está dizendo, tá? Noé pregou aos espíritos aprisionados. Por que eles estavam aprisionados? Nos seus pecados, nos delitos, nas concupiscências, nas paixões carnais. E Noé pregou no mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Preste bastante atenção. Depois que eu disse isso, eu vou ler novamente o texto e veja se não é isso que ele está escrito. Então vamos lá. 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, no qual, quem? No Espírito, o Espírito que vivificou a Cristo, no qual também foi e pregou, no mesmo Espírito que vivificou a Cristo. Isso é uma questão de semântica, uma questão de português. Confira com qualquer professor de português e você vai ver se não é isso que o texto está dizendo. Jesus foi vivificado no Espírito, neste mesmo Espírito que Noé pregou. É isso que está dizendo. Aqui, olha. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Entende? Então Jesus foi vivificado no Espírito. Este mesmo Espírito que foi ele quem impulsionou Noé a pregar quando havia desobediência. Noé construindo a arca durante 120 anos, ensinando, mostrando a vontade de Deus, mostrando a palavra de Deus, mas aquelas pessoas estavam tão aprisionadas na sua vida pecaminosa, sabe, que eles foram desobedientes a essa pregação. Quem capacitou Noé a pregar? O mesmo Espírito que vivificou a Cristo. Procure com qualquer professor de português e isso vai ficar mais claro para você. Se não, como resolver aquela questão que eu disse há poucos instantes? Jesus estava no inferno pregando aos espíritos em prisão ou ele estava no paraíso com o ladrão da cruz? A Bíblia não cai em contradição. É por isso que temos que analisar um texto com seu contexto. Bom, se esse texto diz que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, como explicar o contexto? Ou seja, um texto que vem antes, dizendo que Jesus foi ao paraíso se encontrar com o ladrão. Raciocine comigo. Então, queridos, é necessário que a gente estude, que a gente busque as regras de interpretação. Outra coisa, a Bíblia não pode cair em contradição. Vamos a mais um contexto. Hebreus 9, 27, está escrito o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quando eu fecho os olhos aqui na terra, eu já abro num lugar de gozo ou num lugar de tormento. Seja inferno, Hades, Sheol ou lugar de gozo. Pode ser o paraíso, o céu, o seio de Abraão. Chame como você quiser chamar. O estado intermediário dos mortos. Quando se fecha os olhos aqui, se abre num lugar ou num estado de gozo ou num estado de tormento. Jesus teria ido ao inferno pregar para quê? Os demônios já estão condenados. Desde que caíram, já estão condenados. E o próprio Jesus, antes da sua morte, ele fala, na parábola do rico e do Lázaro, que quem está de um lado não passa para o outro, quem está do outro não vem para cá. Então ele iria pregar para quem? Para os demônios ou para as pessoas que morreram e estão no inferno? Pregação é para trazer arrependimento e transformação de vida. Qual o objetivo de Jesus ir para o inferno pregar? Raciocine, queridos. Então, esse foi uma maneira de tentar esclarecer essa dúvida, de tentar tirar essa questão polêmica da sua cabeça. Então, queridos, é necessário que a gente preze por estudar, por aprofundar na palavra de Deus, ok? Então eu quero pedir a você que ainda não inscreveu no nosso canal, este canal é IBN, Templo da Restauração. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho para que você receba notificação todas as vezes que postarmos conteúdos como esse. E é importante que você deixe o seu like, que você compartilhe os nossos vídeos. Desculpe, eu já ia espirrar. Eu vou deixar o vídeo assim mesmo, tá? Para você ver que é muito ao vivo, a coisa aqui é feita ao vivo mesmo. E como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, pela graça de Deus, nós temos o conhecimento. Eu achei que eu ia espirrar e não espirrei. Eu vou deixar aqui para você isso, só para que eu não tenha que gravar de novo todo o texto. Então, é importante que você compartilhe, né, com seus contatos os nossos
os nossos vídeos. E também deixe os seus comentários. Nos seus comentários você pode fazer perguntas, deixar dúvidas e sugestões para os próximos programas. Fique com Deus, um abraço e um beijo no seu coração.